Boa noite. Então, estamos dando início hoje ao nosso último encontro, né, do projeto Espiritualidade e as Terapias Holísticas 2023. E Rô já estava dando spoiler aí para o pessoal, né? Estava dando spoiler aí sobre o que vem para o próximo ano. Mas hoje a gente resolveu que para esse encerramento a gente ia trabalhar esse tema, né? De encerramento de ciclos. E aí a gente trabalhar um pouco, né, sobre a sabedoria do desapego para a gente poder seguir em frente. A gente só consegue mesmo seguir em frente quando a gente entra nesse desapego. E olha que eu estou falando com propriedade, viu? Porque eu sou um aprendiz do desapego. Então, e aí, assim, quando nós pensamos como que nós vamos trabalhar esse último, né, esse último momento, nós pensamos nessa transição mesmo, né? Nós estamos finalizando um ano, iniciando um outro, e aí, né, traz para a gente essa ideia sempre, essa simbologia de um fechamento de ciclo, né? Um ano que se encerra com a possibilidade, as expectativas, os sonhos, os desejos do ano que está se abrindo. E aí vamos trabalhar um pouquinho nessa percepção assim do que é ciclo, né? Do que são ciclos, na verdade, na vida da gente e na vida de um modo geral. Rô depois vai trazer um pouco dos setênios, né? O significado dos setênios na nossa vida, e Eli vai trazer um depoimento da caminhada dela nessa perspectiva mesmo do desapego, né, do seguir adiante, das mudanças, como a música trouxe para a gente lá no início. E depois disso, a gente vai trazer uma vivência onde a gente vai trabalhar um pouquinho aqui no sentir. O que é que eu quero deixar, né, de 2023, o que é que eu quero trazer e o que é que eu gostaria de co-criar para o próximo ano, para 2003. E co-criar porque é sim, nós co-criamos a nossa realidade, né? Então, a primeira coisa que foi me vindo quando a gente definiu esse tema foi assim, o que é um ciclo, né? O que é um ciclo? Um ciclo é assim, é uma série de fenômenos que vão se repetindo, vão se renovando de forma crescente. E aí a imagem que me vem de um ciclo é sempre uma mola. É isso aqui, sabe? Para mim isso é ciclo, porque você não fica parada, assim, você tem momentos que você está no loop mais baixo, que são os momentos desafiadores, né, da vida. Depois você está no loop mais alto, quando você está de bem com a vida, quando você está num momento bom, quando você, né, está vivendo a sua plenitude, momentos de plenitude, de realização de desejos, de sonhos, de um novo amor, né, Zá? De um sonho, né, Ili, realizando aí. Então é isso. Embora tenha os momentos aqui de loop lá embaixo. Mas se a gente parar para observar, esse movimento é sempre crescente, né? Esse movimento está sempre no sentido, ou pelo menos assim, ele vem na nossa vida com o objetivo de crescimento, né? Com o objetivo da gente evoluir, da gente expandir a nossa consciência. E muitas vezes, o que é que nós fazemos? Nós fazemos exatamente o contrário, nós não nos permitimos, às vezes, aceitar esses loops, aceitar esses ciclos, né? E de repente a gente fica rodando em círculo, a gente fica no ciclo vicioso, né? E o que é um ciclo vicioso? É a repetição, né? De padrões na vida, é a gente estar repetindo atitudes
que no final das contas prende a gente no mesmo lugar, no mesmo ponto, faz a gente voltar ao mesmo ponto sempre, né. E quem já não se viu nesse lugar, né, de dizer assim: "Meu Deus, tô de novo nesse lugar, tô vivendo isso de novo, tô fazendo isso novamente, não aprendi ainda que isso não foi legal para mim, não é legal para mim", né. E aí é que entra a questão do desapego que a gente trouxe lá, né, do quanto é importante a gente exercitar esse desapego e aprender com a natureza, aprender com a vida, porque a natureza é isso, né, a natureza são ciclos, o dia e a noite, né, são os dias da semana que se repetem, nunca são iguais, mas são constantes, são os meses do ano, são os anos que se repetem, mas nunca são iguais, são as marés, né, que a hora está baixa, a hora vem de acordo com fenômenos naturais. Que mais? Fala aí. A chuva e a seca, enfim, que mais que é natural? O próprio desenvolvimento da vida, né. Toda espécie nasce, cresce, se reproduz e morre, né. Isso são ciclos e muitas vezes com como a gente às vezes se prende a determinados ciclos, né. O ciclo de desenvolvimento da vida do ser humano, a infância, a adolescência, o adulto e o idoso. E quantas vezes a gente vê aí a gente se prendendo, se agarrando com unhas e dentes a uma fase dessa, né, se agarrando a às dores da infância, ao que se viveu na infância e de repente criando uma identidade que a gente vai reproduzindo, reproduzindo na vida adulta. Quantas vezes a gente se vê preso naquele adolescente, né, que não consegue ir para a vida adulta, né, que está aí o tempo todo, julgando, criticando pais e querendo somente aproveitar e curtir a vida e sem responsabilidade. Quantos adultos ainda ficam presos nesses lugares? E quantos idosos, quantas mulheres e homens maduros, sobretudo as mulheres, eu sei, mas homens também estão nesse caminho, não consegue aceitar o envelhecimento, e aí fica no processo de botox, e de estica, e de fios, e de, né, e todo sem fim, numa tentativa de se manter jovem, quando na verdade, sabe, o ciclo, se a gente aprende a aceitar essas mudanças, é linda, cada fase é linda, cada fase tem o seu poder, cada fase tem a sua possibilidade de evolução, de construção, de experiências que que expande a nossa consciência, né, experiências que podem ser boas, mas também experiências que podem naquele momento não ser tão boas, né, mas que depois adiante a gente vai dizer: "Ah, tá, agora eu entendi porque que eu tive que viver aqui", né. Então, assim, quantas vezes a gente não vê pessoas presas a um relacionamento que já nem existe mais? Quantas vezes a gente vê pessoas presas a um emprego que não está deixando feliz? Quantas vezes a gente vê pessoas presas a lugares, né? Mauro costuma brincar comigo, porque com amigos nossos que às vezes falam assim: "Não, eu só vou nesse restaurante, eu só peço esse prato". E aí perde a oportunidade de conhecer lugares lindos, né, amor? Perde a oportunidade de experimentar novos sabores, escutar músicas diferentes, viver, experimentar, experienciar a vida, né? E eu confesso que eu aprendi muito isso com ele, viu? Aprender a estar nessas mudanças aí, a desapegar, sobretudo de lugares, né? De pessoas eu ainda tenho muita dificuldade, mas de lugares eu já consegui dar esse salto. Então é assim, é o que a gente pensou em trazer hoje essa reflexão para a gente, né, nesses anos 2023 e o que veio antes dele, que é que na nossa vida a gente está aí,
está aí preso, a gente se nega a produzir mudanças, a gente se nega a se desapegar. Eu lembro de uma charge que era um cacto gigante e um homem agarrado nesse cacto, e ele chorava e gritava: tá doendo, tá doendo, tá doendo. E aí, de repente, alguém que está embaixo dizia assim: é só soltar. E aí, muitas vezes, a gente está nesse lugar, né? Às vezes a gente está numa pseudo zona de conforto. É o conhecido, é o que é real, é o que me prende, porque eu tenho medo de se eu soltar isso aqui, aonde eu vou me agarrar? Onde eu vou me segurar? E aí vem todos os medos e as dificuldades que a gente tem de dar o nosso salto, né, para as mudanças, para novas experiências, para expansão de consciência, enfim. E aí, eu estava comentando aqui antes que tem uma música que eu amo, mas por questões de direitos autorais, eu fiquei um pouco preocupada de trazer. Deixa eu ver, não, não foi. Deixa eu ver, porque não foi, gente. E eu quero, então, assim, para evitar isso, eu vou. Deixa eu ver se agora vai. Porque eu quero um fundo musical para ela. Tá, agora? Escuta a música. É uma música muito antiga, né? Acho que todo mundo conhece aqui. Pode ser que não conheça, mas acho que todo mundo conhece aqui. Tudo cambia de Mercedes Sosa. Começa? Tudo cambia. Lembra? Mas eu vou falar ela. Vou falar. Muda, tudo muda. Tal da primeira. Muda o que é superficial. Muda também o profundo. Altera o modo de pensar. Muda tudo neste mundo. O clima muda por 2 anos. Muda o pastor e seu rebanho. E assim como tudo muda, que eu mudar não é estranho. Muda o mais fino brilhante, o mangue, seu brilho. Muda o ninho do passarinho. Muda a sensação de noite. Muda o rumo do caminhante, mesmo que isso possa causar danos. E assim como tudo muda, que eu mudar não é estranho. Muda, tudo muda. Muda o percurso do sol quando ainda é noite. Muda a planta que se veste de verde na primavera. Muda o pelo da fera, muda o cabelo do ancião. E assim como tudo muda, que eu mudar não é estranho. Mas não muda o meu amor, por mais que distante nos encontre. Nem a memória, nem a dor, do meu povo e minha gente. O que mudou ontem, terá que mudar amanhã. Assim como eu mudo nessa terra tão distante. Cambia, tudo cambia. Cambia, tudo cambia. A música é essa de Mercedes Sosa. A letra é linda, né? A letra é linda. A música estava um pouco alta, eu não consegui pegar muito a letra.
algumas coisas. Oh, É que de quem? É da pena. Mercedes Sosa? De quem que é a música que você falou? A música é de Mercedes Souza, Ah, sim, Tudo conheço. Claro. Cambia. Tudo Câmbio é linda. Linda, linda. É linda, linda. Na voz dela, então, era uma coisa. Maravilhosa, uma Nossa, potência de voz, né? exatamente. Então, oh, pega a bola aí, depois de escutar, né? Mercedes Souza. É, eu achei bem interessante, né, quando a Mari colocou sobre formas de ver a vida e o ciclo, né? O quanto que a nossa vida é cíclica. E quando a gente vai falar em setênios, né, a gente tem que se remeter à filosofia antroposófica, né, que é uma ciência espiritual desenvolvida por um filósofo cientista que é o Rudolf Steiner, ele colocou como uma forma de ver a vida de uma maneira mais natural e livre e responsável possível, né? Então, de você observar o desenvolvimento da pessoa de forma cíclica, né? Essa forma de observar as pessoas, já assim, os chineses e os gregos, eles foram os primeiros a observar as mudanças biológicas e espirituais que ocorriam de forma cíclica de 7 em 7 anos, né? Então, Rudolf Steiner, ele criou a filosofia dele, tanto que a filosofia, ele tem as escolas, né, antroposóficas, né, que ensinam as crianças a verem a vida de uma forma bem natural, né, o conhecimento é passado de uma forma diferente, né, do que a gente está acostumado. E aí que eu achei interessante que dentro dessa filosofia, né, o que ele coloca é que assim, né, nós levamos 9 meses para gestar. E a nossa vida, para a gente se autogestar dentro dessa filosofia, a gente também leva 9 setênios para se criar e se formar como um ser humano liberto. Eu achei muito bonito isso, né? Então, ele coloca assim que existem 3 fases de amadurecimento até que o homem se torne livre de tudo, né? Que é até os 21 anos é o amadurecimento biológico, onde o homem está assim preocupado com as questões biológicas mesmo, desenvolvimento biológico. De 21 a 42, ele está preocupado com o desenvolvimento psicológico. E acima dos 42, né? Ele está preocupado com o desenvolvimento espiritual. É a tendência do ser humano, né? Então, foi algo que ele foi observando. E aí, quando a gente fala dos setênios, né? Aí ela é dividida assim. O primeiro setênio é a fase infantil, tá? Então, ele vai de 0 a 7 anos, que é a estruturação do corpo da criança mesmo, né? Então, o que a criança precisa nesse setênio, né? Ela precisa aprender, né, a viver e entender que o mundo é bom, né? Então, tudo nela está voltado para o sentir, por observar, né? E por sentir o calor das relações, por sentir-se protegida. Então, a questão física é importante, mas o sentir-se protegida se torna, ele é mais relevante para a criança. Para nós adultos, não. A gente tem a preocupação da alimentação, se está calor, se está frio, se está com roupa, como é que está, né? E essa é a fase. E são cíclicos. Os setênios, ele só vai iniciar a mudança quando fecha um. Por isso que ele coloca que a visão da vida, né, é uma visão natural e cíclica. Outra questão que ele coloca na filosofia, eu achei muito interessante dos setênios, é que nos primeiros 7 anos de vida, a criança ela ainda não tem a noção do corpo. Por isso que é da importância só do sentir.
Se você vai para uma visão um pouco mais espiritualista, é como se o espírito tivesse ainda se adequando a esse corpo novo, dentro desse mundo, dentro dessa família, né? E aí, o que eu achei interessante é que quando a gente começa a analisar, né, as- a, a visão cíclica da vida com o nosso dia a dia, o quanto que essa filosofia influenciou, né? Não só do Rudolf Steiner, mas também dos chineses e dos gregos. Por quê? Porque quando que a gente inicia, né? A gente entra na escola aos 7 anos, né? Então, quer dizer, para vocês verem como que os ciclos dos setênios, né? Porque o segundo setênio é dos 7 aos 14 anos, que é a fase juvenil, que é onde a gente começa a amadurecer a parte psicológica, né? Então, a gente já começa a ver o mundo de uma outra forma. A gente já entende que o mundo ele é bonito. A gente tem noções de segurança, mas a gente entende que o mundo é bonito e ele é importante. E que assim, o mundo que era só protegido na família, ele é ampliado. Porque daí a gente já vai para a escola, a gente tem essa transição, então a gente já começa a ter um processo mais de socialização. E aí, quando você fala dos setênios, né? O ensino fundamental a gente fecha com quantos anos? 14. 14 virando para os 15, né? Que aí a gente vai para o ensino médio. A criança vai para o ensino médio. O terceiro setênio, né, ele vai dos 14 aos 21 anos, que é a fase do adolescente, né? E que tem muito a ver com o que a Mari falou, né, das fases da vida, só que ele coloca algumas fases no meio, né? Então, na fase do adolescente, a base é o amadurecimento social. Então, eu estou pronta para ir para o mundo. Eu já sei que eu já fui protegida, já entendi o que é proteção, eu já tenho um desenvolvimento mais psicológico, já me sinto mais segura nesse mundo, e aí agora eu quero interagir com os outros, né? E aí o que ele coloca é que essa fase é a fase onde você tem a escolha da sua profissão, né? Onde você está mais se aterrando enquanto ser humano, né? Então você já está conseguindo já ter condições de começar a ter um certo controle e domínio da sua vida, né? Porque acontece aí o processo de individuação, que aí você se enxerga como indivíduo, né? E você já começa a se colocar no mundo como indivíduo. E se a gente for por um lado um pouco mais espiritualista, a adolescência é onde ocorre a separação, né, da espiritualidade. Mesmo se a gente tenha tido durante o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, na nossa família, né, a gente tenha tido uma base, né, religiosa, né, nessa fase, a gente começa a se distanciar, porque a gente está olhando o mundo. Então, a gente vai estar olhando questões novas, questões diferentes, e aí a gente acaba criando uma nova visão de espiritualidade. A gente já vai pesquisando e já vai tendo essa nova visão, que é diferente daquela que a gente teve no nosso berço. Então, a gente já vai tendo esse ímpeto de tornar-se um buscador. E aí, o quarto setênio, ele vai do quê? Dos 21 aos 28 anos. E aí ele coloca aqui que é a fase mais emotiva. Por quê? Porque a gente tem muita experimentação, a gente quer a gente busca um lugar, a gente já tem a ideia da assim, necessidade de ter alguém para compartilhar emoções, né? A gente experimenta mais o mundo, vivencia mais o mundo, né? Experimenta lugares, trabalhos, relacionamentos, né? E também, 21 anos é quando a gente acaba saindo da faculdade. Se você não pega um curso que você tenha que fazer residência ou pós-graduação, mas pelo menos a graduação você já vai estar terminando. Então, você está entrando no mundo do trabalho,
né? De um trabalho que você já estudou para, né? As pessoas que seguem por esse caminho. Mas mesmo quem não tenha tido essa oportunidade de experienciar uma graduação, esse período, quarto setênio, é aquele de você experimentar uma nova profissão, de você fazer teste, né? Então você se coloca no mundo de uma outra forma, né? E o quinto setênio vai dos 28 aos 35 anos, que é uma fase mais racional, né? Que a gente está mais voltado para desenvolver habilidades organizacionais, conquistar seu lugar, você quer comprar uma casa, se você tem uma família, ou se você não tem, você já está pensando em construir, firmar-se num relacionamento, né? Então você está mais voltado para essas questões. E no sexto setênio, quando a gente fala dos setênios, né, de 35 a 42 anos, que seria a fase mais consciente, né? Então você já tem mais, aí você quer consolidar o seu lugar, né, no mundo, no espaço. E aí você vai desenvolver o quê? Suas habilidades sociais. Então você vai ter mais interações com as pessoas, né? E aí ele coloca que nesse período é quando as pessoas elas se sentem mais é, conscientes daquilo que elas querem, né? Elas já sabem o que elas querem e o que elas não querem. Elas já têm um pouco mais desse linear. E aí o sétimo setênio, que vai dos 42 aos 49, que seria a fase mais imaginativa, né? E aí, de desenvolvimento de habilidades, o exercício do altruísmo, por quê? Porque aquilo que você imaginou durante a sua vida, está construindo, já está sedimentado, né? E aí você começa já a olhar para trás e ver, né? O que eu preciso ainda, né, fazer que eu não deixei, que eu gostaria de fazer. Então você já tem uma visão da sua vida de passado, tudo aquilo que você viveu, e você também já começa a ter uma expectativa daquilo que você vai viver, né? Porque afinal a gente já vai estar no, digamos, né? Segundo a expectativa de vida, né? A gente já vai estar no meio da vida. 49 a gente já está, né? Já vivenciou já a metade da sua vida. E aí é aquilo, né? A visão que a gente tem é que assim, a gente já está maduro e tudo que a gente plantou, a gente já tem possibilidade de colher nessa frase, né? Tudo aquilo que a gente trouxe de conhecimento. E no oitavo setênio, ele vai dos 49 aos 56 anos. E aí é uma fase mais inspirativa. Por quê? Porque a gente já começa a ter uma visão mais holística e criativa da vida, né? Então, a gente já tem um amadurecimento interno, a gente já tem uma perspectiva assim, de como, o que eu posso criar, né, de forma a trazer mais felicidade, porque eu não tenho mais, o meu tempo já não é mais tomado tanto pela minha necessidade de segurança, de proteção, de construir, né? Então eu já passei por essa fase. Então, a fase que eu vivencio agora é uma fase assim de inspiração. Eu começo a ver a vida de uma outra forma. E no nono setênio, ele vai dos 56 aos 63 anos, que aí já é uma fase mais intuitiva, né? Por quê? Porque a gente já tem um pouco mais de liberdade para agir, né? E aí a gente busca, né, é, é, um conhecimento maior. A gente já não olha só para o nosso espaço, só para aquilo que a gente conquistou. A gente começa a ampliar, né? Por isso que ele fala que a gente consegue adquirir a sabedoria, né? Então a gente olha para o nosso passado, vendo durante todos esses ciclos de vida, né? Tudo aquilo que nós aprendemos, né?
E aí ele coloca assim que depois dos 63 é que a gente já se autogestou enquanto pessoa e se tornou mais sábios, né? Independente do histórico de vida de cada um, essas fases elas são marcadas. Se a gente começar a refletir e olhar, como é que eu estava nessa fase? O que eu estava fazendo, né? E aí a gente vai ver o quanto que isso faz parte do nosso dia a dia que a gente leva no inconsciente. E aí tem uma frase que ele deixou aqui de um provérbio chinês que eu achei bem interessante, né? Nós levamos 20 anos para aprender, 20 anos para lutar e 20 anos para nos tornarmos sábios. E daí a gente começa a dar o real valor, né, para nossa existência. Então, mais ou menos era isso que eu tinha para trazer dos setênios. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu achei bem interessante essa visão. E assim, aí depois eu fiquei, porque assim, né? Tudo para mim colocou número, eu avalio. Numeróloga é assim. Aí quando eu bati o olho lá, né? 9 meses a gestação, eu achei bem interessante. Aí quando ele colocou dos setênios, né, dentro dos 21, né? E aí eu já fui vendo, porque assim, se a gente for fazer uma avaliação espiritualista, né, o número 21, ele é o número que se você soma dá o 3, que é o da Trindade, né? Então ele dividiu em 3. Então 3, né, quando ele colocou as 3 fases, né, da vida. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, olha como é interessante, como o uso espiritual, né, da energia desses números. Porque o 7 é um dos números mais espirituais, que é a vibração que a gente está tendo, né? Então, o 7 no ser humano, ele tem uma função muito grande, porque se a gente for ver, olha, o mundo foi criado, segundo a Bíblia, né? Em 7 dias. A semana tem 7 dias, são 7 chakras. Então, a gente tem muito o 7, né? E isso independe de cultura. Se a gente for ver as culturas orientais, o 7 também é importante. Para os chineses também tem uma ideia, né? E aí, quando eu fui ver o 21 das Trindades, aí eu pensei, né? Falei assim, olha que interessante. E o 9, né, é o ciclo, né? Então, na numerologia, você caminha do número 1 até o 9. Então, a vibração dos números, cada ano você está vibrando de acordo com o teu nascimento, você está vibrando de acordo com o número, né? E aí você fecha um ciclo e você começa outro, né? Então, eu fiquei pensando assim, né? Independente do ponto que você parte, né? Da sua perspectiva, a gente sempre chega a um ponto comum quando a gente olha pelo viés da numerologia. Então, achei bem interessante isso. Oh, você foi falando aí e eu fiquei pensando, né, de que todas as teorias, né, de desenvolvimento humano que se tem, né, a própria Piaget, né, né, Zá, quando traz as fases de desenvolvimento da criança, eu fico pensando que tudo cambia, que tudo muda, inclusive essas teorias, né? Então, por Uhum. exemplo, quando a gente fala hoje, quando se fala dessa espiritualidade né, numa fase já avançada aí, né, das etapas de desenvolvimento da antroposofia, o que eu percebo hoje é que tem muita, mas muito jovem já entrando nessa fase, nessa etapa aí, antes de chegar a essa idade, né? Buscando mesmo essa espiritualidade, se conectando muito mais cedo. E daí eu fico pensando, sabe, que é mesmo um movimento maior pedindo isso, sabe, universal, de avanço mesmo, do
do ser humano, sabe? Enquanto espécie, né? Que precisa resgatar isso e resgatar o mais cedo que se puder. Então, assim, eu nunca vejo assim algo como determinista, sabe? E aí fiquei pensando na nossa neta, né? Que está agora com 7 anos, e com 7 anos, com Eva, né? Com 7 anos, ela começou a questionar, a buscar a espiritualidade em casa, porque não tinha muita referência, e ela queria. Todos os meus amigos têm uma religião, têm uma referência. Qual é a nossa, mamãe? Qual é a nossa, papai? E fez o movimento para que os pais fossem buscar isso para ela. E aí eu fiquei lembrando dessa história aqui, falando, gente, é, tudo muda mesmo, inclusive, né, as teorias. Claro que, claro que existe um padrão, né? Existe um padrão, existe uma observação, mas o que a gente percebe é isso, né? O quanto que às vezes o mundo pede mudança. É, o que eu acho interessante, assim, né, em relação aos setênios, que eles colocam muito a marcação do ciclo. Então, com 7 anos, ela pediu isso. E aí, se você for começar a olhar, por isso que é legal você olhar na sua vida, né? Como é que você estava aos 7 anos? Como é que você estava aos 14? O que que aconteceu, né? E aí você vai ver que tem uma ligação, né? E você tem, é como se fosse um degrau que a gente faz um upgrade, sabe? Então, tem essa marcação. E tem algumas teorias psicológicas que trabalham em cima disso, até Hum. para avaliar a questão do adoecimento mental, né? Então, eu acho que é, tudo é válido. Tudo é válido e assim, a vida é assim, é que a gente, o ser humano, como você mesmo falou, né, a gente não olha muito para a natureza, né? A gente se distanciou do natural porque a gente quer se distanciar do animal, porque a gente não se vê como animal. Que pelo menos, né, eu acredito muito nisso, né? O ser humano, ele não consegue se enxergar enquanto animal, né? E a gente fica muito só na mente, né? E então a gente se distancia da natureza e acaba não observando, né, o quanto que a nossa vida é cíclica, né? Essas divisões. E o quanto que é preciso mesmo, o ciclo, ele é isso, é preciso morrer para que haja um nascimento, né? A semente, ela precisa passar pela dor do parto. Todos nós passamos pela dor do parto para poder vir ao mundo, né? Para ter o nascimento. Então, e eu acho que isso que é o belo da vida e o belo de observar essas mudanças cíclicas, né? E se questionar. É bem interessante. Quando eu fiz a microfisioterapia ele também trabalha muito baseado nos setênios. Ele vai trazendo, né, o que aconteceu, né, nesse período. Você observou que 7 anos você foi desafiada no mesmo assunto, na mesma questão, né, o que não Uhum, aprendeu. Então, essa coisa tem algo bem forte, sim, com essa questão né, dos ciclos de 7 anos na vida do ser humano mesmo. é. Então, Li, a gente, né, o tema que a gente trouxe é a sabedoria do desapego, né, o subtema para seguir adiante. E aí, E Li vai trazer um pouco da experiência dela, né, de desapego e seguir adiante das mudanças necessárias à vida, que de repente a gente pode estar se vendo nesse lugar. Boa noite, gente. Então, eu vim hoje contar um pouquinho, né, um pedacinho da minha história que marcou muito para mim a minha decisão de mudar. E eu vivia um assim, relacionamento abusivo por 14 anos e eu precisava sair daquilo. Eu sabia que eu não estava feliz e eu não tinha força para sair. Então, a primeira coisa que
eu entendi é que sozinha eu não ia conseguir. E eu já buscava as terapias, já estava dentro disso já há alguns anos, mas a partir do momento que eu comecei o meu curso de constelação familiar, foi onde tudo se abriu e começou a vir toda essa força que eu precisava. E aí eu comecei com muita sabedoria a planejar como eu iria fazer isso de uma maneira mais suave possível, porque eu já tinha sofrido tanto e eu não queria que isso fosse drástico na minha vida e nem na vida do outro, e também não queria que se tornasse um trauma para mim, para minha família, mesmo não tendo filhos. Mas todas as pessoas que estavam envolvidas, eu pensei muito em tudo. E aí eu fiz de uma forma como eu planejei, assim, eu vou primeiro fazer um planejamento para cuidar de mim, para eu estar forte psicologicamente, emocionalmente, para poder tomar esse passo. E também financeiro, porque se eu fosse para um lugar pior de onde eu estava, ruim, que eu me sentisse mal, era um motivo que eu poderia voltar para trás. Então eu me prendi, eu percebia muito isso em mim. Se eu que eu já vivia e já via muitas situações de pessoas que faziam muito naquela coisa do impulso, a mudança na vida, ia para algum lugar muito ruim, que passava problemas de segurança, de falta, e aí acabava voltando para lá, para o lugar onde era ruim, que era a zona de conforto. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer isso com muita calma. Então eu me programei e fui de uma forma serena, calma, procurei um lugar, aluguei um apartamento, onde eu me sentia segura, porque se eu fosse numa casa sozinha, que fosse na rua, eu não ia me sentir segura, eu ia ter medo. Então tudo isso eu pensei. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu estava bem forte emocionalmente, sentei sem briga, sem problema, sem nada, falei o que eu tinha feito, já estava tudo pronto, já estava com a chave na mão e fiz a minha mudança uma semana depois, tudo em paz. E isso aconteceu no final de janeiro de 2020. Em março estourou a pandemia. Então, em seguida da minha separação, ainda a gente estava num processo de adaptação. Eu me prendi muito a esse relacionamento por questões de apego a coisas. Por exemplo, a casa que eu morava, eu amava, era o meu sonho morar naquele lugar, naquela casa, e eu estava ali. Os meus cachorros, que eu sempre amei demais. E eu sabia que se eu fosse embora, eu não poderia levar. E eu sabia que a outra pessoa não iria embora de forma alguma. Eu que tinha que tomar essa atitude. E eu fui empurrando, e até o ponto que eu comecei a analisar, mas o que eu estou fazendo aqui? Era apego. Apego a situações, a coisas. E aí eu tive que trabalhar em mim. Depois que eu saí, eu comecei a trabalhar essa questão do assim, desapego aos poucos. Eu comecei a agradecer a minha casa, porque eu precisava vendê-la, e eu sabia, e ela já estava sendo colocada à venda há mais de 2 anos e não ia ninguém lá nem ver, porque eu tinha um apego muito forte a ela. E eu comecei a ter muita gratidão por tudo que eu vivi lá, pelo lugar maravilhoso, que eu amava, que era lindo, cheio de natureza. Eu agradecia todo dia, muito antes de sair. Depois que eu saí, continuei nessa coisa de assim, gratidão e falava, obrigada, mas agora não é mais o momento de estar aqui, de estarmos juntos, você precisa fazer outra família feliz. E eu conversava com a minha casa. E eu conversava com os meus cachorros, que não era possível estar com eles, que eu não podia levá-los, que o apartamento era muito pequenininho. E aos poucos, eu fui me desapegando. A casa foi vendida. É, eu deixei eles lá porque eles se tornaram a grande companhia, né, da outra pessoa. Então, eu não peguei nenhum dos dois cachorros. Eu segui em frente sozinha, com muita dor, mas ao mesmo tempo com muito amor, porque eu sabia que era o melhor para eles, porque eu não podia separar um do outro.
Então, tudo que eu fiz olhando para o amor, tudo, tudo, de uma forma que fosse suave para todos. E foi assim. E aí, o ano de 2021, o meu processo foi de desapego total, porque aí eu me mudei de cidade, o lugar onde eu fui morar já era mobiliado, eu tive que vender tudo que eu tinha, e eu vendi de uma forma assim que eu falei, foi vendido. E eu falava, gente, eu não tô acreditando que eu tô assim nessa desprendimento, porque para mim eu estava tão bem, tão em paz, que não importava. Eu estava feliz. E essa felicidade estava aqui dentro, não era nas coisas. E aí foi um processo de transformação tão grande, e eu comecei a usar um mantra antes da minha mudança, antes da minha separação, eu comecei a usar um mantra porque pessoas da minha família, ele mesmo falava, se você separar, sua vida vai ser horrível, tudo isso, né? Vai ser pior, você não vai conseguir. E eu falava assim, minha vida só muda para melhor. E isso virou um mantra para mim. E eu repetia isso todos os dias, a minha vida só muda para melhor. E foi uma sucessão de mudanças só para melhor sempre. E então, assim, olhando para trás, durante esses 3 anos, né, dessas mudanças que vêm acontecendo, já mudou tanta coisa. Eu tô numa cidade que, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, deslumbrada, fiz planos de comprar uma casa, estou há 2 anos. E aí eu já tinha escolhido o bairro e tudo. Agora eu não quero mais. Eu quero conhecer outros lugares. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero mudar para outro lugar, porque isso é muito bom. E isso que você falou, que o Mauro gosta de mudanças, de conhecer outros lugares, outros restaurantes, outros sabores e outras experiências. Eu comecei a pensar nisso. Mas eu posso conhecer o mundo. Eu trabalho eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu posso mudar em outro. Eu posso morar em outro lugar um ano, em outro mais 2 anos. Bom, não vou comprar mais nada. Eu não quero mais uma âncora. Eu quero, eu quero mudança. Então, isso me deu um gosto pela mudança. Por quê? Porque eu fiz com sabedoria. Eu usei o desapego ao meu favor, não foi com sofrimento. E por que muitas pessoas não conseguem e ficam lá pendurado no cacto com a dor? Porque ou faz sem pensar, faz num momento de impulsão, e aí vai para um lugar ruim e é pior do que onde estava e acaba voltando e fala, tem que ficar aqui mesmo, e a gente não tem tudo na vida, eu tenho que ficar aqui. Essa frase não existe. A gente não tem tudo na vida, a gente tem tudo sim. Tem. Você pode ter tudo na vida, ter paz, ter amor, ter sucesso, ter prosperidade. Pode ter saúde, pode ter tudo na vida. E eu aprendi vivendo que a gente pode ter tudo na vida. Porque essas crenças dessa frase, a gente pega dos nossos antepassados e vem trazendo que eles sofreram realmente muito. Mas a gente já está aqui, eles já sofreram por nós. Então é só ter gratidão por eles e buscar ter tudo na vida. E a primeira coisa é ter paz. Primeira coisa. E aí se abrir para mudança, né? De uma forma suave, gostosa, leve. E entender que, assim, sozinho é muito mais difícil. Então, quando a gente tem pessoas para nos auxiliar, terapeutas, às vezes alguém da família mais sábio, alguém que possa nos orientar, dar a mão, é muito mais fácil. A gente se sente mais seguro, né? E amigos, né? Eu tive muitos vocês que fizeram comigo o curso na época, acompanharam todo o meu processo. E foi assim, eu tive, além da minha força de pai e mãe, onde eu peguei ali, né, nas constelações, que foi o que me deu, que eu curei as minhas raízes, que isso é muito importante, também essa força, né, terapêutica. Então, isso para mim foi essencial. E eu sempre falo para todo mundo, busquem ajuda, porque sozinho realmente é mais difícil, e quando você tem alguém para te orientar, você consegue ver, pelo menos, abrir uma cortina para ver alguma coisa clara do lado de fora e fazer as mudanças de uma maneira segura, né? E a vida é isso, a vida é uma constante mudança. Se você ficar parada no mesmo lugar, a gente fica mal, a gente fica doente,
adoece de todas as maneiras, não só o corpo, mas principalmente a nossa cabeça, né? Então, foi isso, foi essa minha experiência e eu estou agora num processo de grande mudança. Ah, e o ano que vem eu vou casar. Aê! Então, mais uma mudança. Um bocado de gente aqui, né, que vai casar. O ano que vem casarei. E Bom, aí, gente? Quem mais quer trazer algo? só ah, essa mudança de ano, tá? Do 7 para o 8 é maravilhosa, principalmente para quem plantou coisas boas. Esse ano 7 nós semeamos o quê? Conexão com a espiritualidade, crescimento pessoal, intuição e tudo mais. Quem plantou vai colher tudo agora em 2024. É um ano 8, um ano de abundância, abundância de tudo aquilo que você plantou. Abundância de amor. Você plantou amor esse ano, você vai ter muito ano que vem. Você plantou coisas boas na sua vida profissional, você vai ter prosperidade, vai ter sucesso. Então, isso é um ano de retorno com abundância em tudo aquilo que você está construindo e vai ser um ano maravilhoso. Então, é isso. Acreditem que as mudanças valem a pena. Queria falar uma coisa. Quem conhece aqui, algumas pessoas conhecem Marcelo, meu filho, né? Eu me lembro quando eu comentava, assim, quando eu falava até meio que sorrindo, eu falava assim, poxa, meu filho, quando entrou no ginásio, ele estava na quarta escola do terceiro estado. Ou seja, no ginásio ele já estava na quarta escola do terceiro estado, e as pessoas falavam, gente, isso faz mal para a criança, isso a criança não tem, não se localiza, não sei o quê. Hoje, quem conhece ele sabe o quanto esse menino é do mundo, né? E o outro veio andando atrás. Eu falei, mas gente, como é que ia ser diferente se meu pé nunca teve plantado em lugar nenhum, né? Eu nunca tive o pé plantado em lugar nenhum. Você estava falando, de repente eu estava fazendo umas contas de cabeça. Só em Salvador eu morei em 8 lugares diferentes. Eu mudei 8 vezes só em Salvador, né? E aí, a única coisa que eu penso assim às vezes eu paro e penso, meu Deus, quantos lugares, quantas pessoas eu conheço, quantas coisas eu vivi, né? E aí, por onde eu ando, Mari sabe disso, por vários estados que eu ando encontrando gente, e isso é um prazer, assim, impagável. O fato da gente poder tá vivendo tudo isso. E essa mulher que é minha grande mulher, que entrou nessa, e às vezes é ela que dá a ideia, não, vamos para isso, vamos para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu fico feliz porque, às vezes, parece que eu começo a desacelerar, quem está me puxando agora é ela para esse mundo novo, crenças. E a outra coisa, ouvindo Roseli, crianças de hoje com a minha infância, os adolescentes de hoje com a minha adolescência. E eu vejo assim que as crianças de hoje foi o que eu fui no segundo setênio, com 14, né? Eu- a gente conversa com o neto hoje coisas que eu acho que eu fui conversar com quase 20 anos. A gente fala de meio ambiente, a gente fala de religião, fala dos diferentes deuses que as pessoas acreditam, né? É um mundo incrível mesmo. Esse mundo de como está evoluindo. Então, para dizer para vocês, toda vez que eu vejo alguém da minha idade falar que o mundo antes era uma beleza, era o melhor dos mundos, eu digo, você está maluco. Nunca que a minha infância foi melhor do que a infância dos meus netos. Nunca. Isso não existe. Sabe, não tô virando as costas para minha infância. Zazá, que é minha irmã, sabe o quanto a gente foi feliz, mas era feliz num nicho, num canto, num bairro, no máximo numa rua, né? Hoje as crianças são felizes e conseguem enxergar o mundo como um lugar muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais de possibilidades, né? E, e é isso aí. Eu acho que as crianças de hoje estão acelerando esses setênios, né?
que a gente levou muito tempo para entender, para viver, para crescer. Foi muito difícil para todos nós. E fico feliz de ver que eles estão fazendo o que a gente não fez, aprendendo o que a gente não aprendeu, se posicionando como a gente nunca se posicionou. Fico muito feliz, certo? Tem mais? Quer trazer algo? Eu queria só fazer um comentário, né, em relação ao 7, porque na fala da Eliane, ela levou 14 anos para se separar, 2 setênios. E fora que alguém comentou aí, né, que tem 7 pessoas aqui na sala. Quem foi que comentou mesmo? Fui eu. São 7 pessoas hoje. Nada é por acaso, nada. Amélia abriu o áudio aí? Sim. Você vai longe. Agora, dia 4 de dezembro, foram 5 anos que a gente está aqui nos Estados Unidos. Eu morava lembra a mesma coisa, uma casa, um apartamento maravilhoso, de luz, de tudo de prazer. As pessoas chegavam lá e diziam que luz boa que você tem aqui. Lá eu criei meus 3 filhos, praticamente todos lá, e jamais pensei primeiro em sair de lá. E aquela coisa dos filhos em volta, pensando, não, daqui a pouco Natal tem uns netos correndo aqui, como a gente curtia demais essa época. E, de repente, em 2 anos, os 3 saíram, 2 vieram para os Estados Unidos, praticamente na mesma época, e uma saiu também lá para o Rio mesmo. Para minha surpresa, eu lidei muito bem com isso, porque eu achei que seria complicado. Sempre fui uma mãezona, tipo, com os pintinhos em volta. E aí ficamos durante alguns anos indo aos Estados Unidos, visitando. Os netos nasceram, não deu para curtir pequenininho. Paciência, cada um estava buscando seu caminho. Até que, há uns 7 anos atrás, meu marido começou a tentar. Vamos embora, aqui, inclusive, está tão perigoso, tão difícil, uma vida mais tranquila. E os filhos também, claro. Mas eu disse, não, eu preciso fazer a minha cabeça. Então, fiquei na minha, até que, mais ou menos no período de 2 anos, eu disse, vamos embora. E aí, essa casa que eu adorava, coisas que eu tinha, assim, maior carinho que eu tinha em casa, que eu nunca imaginei que eu fosse me separar, nunca. Eu decidi me desfazer de tudo, enfim. E o sentimento que eu tive de me desprender dessas coisas foi tão incrível, tão incrível. Eu nunca pensei que eu fosse me desfazer dessas coisas de uma maneira tão tranquila e com alegria, com paz de espírito. Então, preparamos tudo, vendemos, enfim. Aquele apartamento, a um determinado momento, eu senti que aquele lugar que eu sempre amei, morei 45 anos lá, um lugar maravilhoso do Rio, já não era o meu canto. E aí fizemos a mudança. Eu tenho um filho que mora em Nova York, uma filha na Flórida e a outra no Brasil. Nova York, jamais, com aquela loucura, com tipo meio que Rio de Janeiro. E aí viemos para a Flórida. E realmente, muitas amigas, e a essas alturas da vida, essa mudança tão radical, né?
então, porque realmente eu fiz essa mudança, consegui realmente com muita paz. Acho que foi a decisão certa. Claro que eu morro de saudade da minha filha, morro de saudade dos amigos, que eu tenho amigos de 60, 70 anos, né, de convivência, mas e da minha cidade, apesar de tudo, eu adoro o Rio, mas aqui agora é a minha casa. Aqui agora é o meu home. Agora foi muito interessante, muito uma coisa, uma sensação fantástica essa de se desprender das coisas mesmo. E aqui estou eu. E aqui vou ficar. Mais alguém? E não tiver mais ninguém querendo falar, a gente pode começar o movimento sistêmico, né? Então, pedi para vocês papel, né? E ele chegou a pegar, não pegou ele. Então, a gente dividiu em 5 pedaços. Em um dos pedaços, a gente vai escrever velho ciclo. E aí, para cada um, esse velho ciclo pode ter um significado. Pode ser o 2023, pode ser antes, pode ser tudo junto, pode ser o pacote, tudo que veio antes. O outro a gente coloca novo ciclo. O outro a gente coloca o futuro. Quarto, a gente coloca neutro. Neutro? Neutro. Nós vamos colocar no chão porque nós vamos passear por esses campos. A gente vai colocar no chão como âncoras e a gente vai migrar de um lugar para outro de acordo com o comando, acessando de fato, sabe? É assim, todo esse sistêmico, eu não sei, eu acho que a Amélia e Ivô, não sei se já fez. A Amélia já fez, não já? Ilha eu já sei que fez. Quando a gente coloca nesse papel em um lugar e a gente ancora isso aí como um campo de informação, ele vira de fato esse campo de informação para a gente. Ele se torna esse campo de informação que é o campo mórfico do que foi para a gente o velho, do que é o novo, né, do que é o futuro, enfim. E o quinto papel? O quinto papel vai ficar em branco, porque pode ser que algumas pessoas precisem, outras não. Vai deixar ele no chão, em um canto, e aí, na hora, a gente vê que se precisa ou não, ou quem quiser mobilizar, ou quem precisar mobilizar. Aí coloca assim, o velho ciclo em um ponto, em uma extremidade, à frente no chão, mais ou menos, o tanto que der de distância aí, que puder de distância, coloca o novo ciclo no meio e à frente numa linha reta o futuro. Sempre numa linha reta. O neutro coloca na lateral, no meio, no meio. Próximo ao novo ciclo, mas na lateral. E Mari, você pode repetir de novo, por favor, a posição dos papéis? Tá, eu vou mais ou menos, eu vou desenhar aqui. Então, você coloca primeiro o velho ciclo, no meio, numa linha reta, o novo ciclo, lá na frente, o futuro. Esse movimento é um movimento inspirado em nosso mestre Mário Cosiner. Aqui do lado, o neutro. O neutro vai ficar no meio do caminho. E onde você quiser, você pode colocar o outro. Então, é isso aqui, Ili.
Deixa eu tirar da frente da câmera, para poder ficar mais. Tá vendo? Uma linha reta. Novo meio, no meio aqui do lado. Ok? Então, agora a gente pode ficar em pé, nesse ponto neutro aí, e vamos entrando em conexão com a nossa respiração. Expira. Respira nesse campo neutro. Sente como é que está o corpo. Lembra que o nosso corpo traz informações para a gente, sensações, movimentos. O nosso corpo conversa com a gente. A maioria das vezes a gente não presta atenção. E essa fala vem com a gente, às vezes, de uma forma mais sutil, às vezes de uma forma mais impactante, mas é um campo de informação para a gente. Um campo de informação do nosso sentir, cada campo desse. E aí a gente pode fazer uma respiração profunda e lentamente caminhando em direção ao velho ciclo. O movimento da alma é lento, a gente pode ir fazendo um caminhar lento, sentindo esse caminhar, sentindo como é caminhar até esse ponto do velho ciclo. E aí cada um define aí, sente o que representa esse velho ciclo para você. Pode ser algo específico que representa esse velho ciclo. Pode deixar fluir de um modo mais amplo, deixar chegar o que ele representa. Sente como é que o corpo se revela para você nesse ponto do velho ciclo. O que é que esse velho ciclo trouxe para você? Como você se sentia nele? Quais eram as emoções, os sentimentos? Se você ainda se sente preso nesse velho ciclo, sinta o que é que te prende nesse ciclo. Deixa o seu corpo se expressar. E aí, dentro do que vem para você, você pode fazer um gesto que expresse o que veio para você nesse velho ciclo. E então, lentamente, você se volta para o ponto neutro, sai desse velho ciclo e caminha em direção ao ponto neutro. Sempre muito focada, sentindo cada movimento, sentindo o caminhar e sentindo como é chegar e como é sair desse ponto neutro. E nesse ponto neutro você pode se liberar, fazer algum movimento para se liberar da energia do velho ciclo, do que o velho ciclo trouxe para você, para o seu corpo, para as suas emoções. Esse lugar do neutro é onde você solta, libera.
desapega. E aí você começa a olhar para o campo do novo ciclo. Vá lentamente caminhando em direção a ele. Se precisar parar no caminho, para. Observe o que se passa com você agora ao chegar no campo do novo ciclo. Experimente esse espaço. Experimente como é se sentir nesse campo, no campo desse novo ciclo. Novo ciclo que se abre para você. Quais são as sensações? Quais são os sentimentos? As emoções que chegam nesse novo ciclo? Perceba seu corpo, como ele fala com você. E faz um gesto que expresse esse novo ciclo. Gesto que expresse como você se sente nesse novo campo. E aí, lentamente, você volta para o velho ciclo. E sinta como é ir de volta para esse velho ciclo. Sinta como seu corpo reage. Como é voltar para esse velho ciclo. E lentamente vá caminhando em direção a ele. Até chegar nele. Sinta como é estar nesse velho ciclo depois de ter experimentado o novo ciclo. Sinta o que vem no seu corpo, as emoções que chegam. Quais são as emoções, o que é que seu corpo expressa. E agora se volte novamente em direção ao novo ciclo. E caminha em direção a ele. Vá sentindo como é estar de volta para esse novo ciclo. Sinta aí como é sair novamente do velho e entrar agora no novo, novamente. E agora volte a sua atenção para o campo do futuro. E daí, desse campo novo, sinta se você consegue caminhar em direção ao futuro. Vá no seu tempo. Veja se seu corpo
seus passos e seu corpo estão liberados. Se teu corpo te dá permissão para ir nessa direção, se experienciar o novo ciclo te trouxe força para você caminhar em direção ao teu futuro, ao ponto, ao campo do futuro. Sinta o que você quer encontrar lá. Se alguém tiver dificuldade ou sentir que ainda não tem força para poder estar nesse campo do futuro, observa o papel que está lá em branco, o campo do divino. Esse é o campo do divino. É o campo de algo maior. Algo maior e divino que está aí pronto para te apoiar nesse campo do futuro, nessa caminhada para o futuro. E quem sentir pode ir até esse campo do divino e receber nesse campo toda essa força, toda essa sabedoria, toda a proteção de alguém que tudo sabe e que te oferece nesse momento apoio. Apoio para você caminhar em direção a esse futuro. E você pode fazer um gesto de recepção desse apoio do divino. Quando você sentir que já recebeu essa força, esse apoio, você pode caminhar em direção ao futuro e sentir o que é que vem agora nesse caminhar para o futuro. Gratidão a essa força, a esse apoio. Quem precisou receber ou quem escolheu receber. E vai para o ponto do futuro agora e vê como você se sente. E deixa vir, sem racionalizar muito, deixa vir. O que é que esse campo te traz? Como teu corpo sente nesse campo do futuro? E você pode fazer um movimento que expresse os sentimentos, as emoções, o que o seu corpo experimentou nesse campo aí, nesse campo de cocriação. Dentro do seu processo de expansão da consciência, o que você deseja, o que você necessita para poder estar nesse lugar de forma integrada e feliz. E lentamente a gente pode experimentar, dançar com a gente mesmo nesse ponto,
sabe? Festejar a alegria de estar nesse lugar, vislumbrar como é bom estar nesse lugar, co-criando os teus sonhos, os teus projetos, a tua expansão, a tua espiritualidade, o amor da vida, a sabedoria para lidar com os desafios. Quando durante o ciclo do loop estiver um pouquinho mais lá embaixo. E aí, ao seu tempo, cada um pode voltar ao lugar. E aí, alguém quer compartilhar o percurso? Mário, eu quero falar uma curiosidade. Eu tenho um gato e ele deitou exatamente no papel que estava em branco. E ele ficou deitadinho ali e só saiu agora que o movimento acabou. Você já sabe a resposta, Ili. Você sabe o gatinho que você Sim, tem, não é? sim. A resposta está dentro, era o campo da espiritualidade. E a gente sabe o quanto que o gato, né? Ele tem essa força da espiritualidade forte nele. O quanto que ele está perto para apoiar, o quanto que ele está perto para ajudar a, não é dissipar, a transmutar energias, né? Que não são boas. Então tá aí. Super simbólico, viu? Muito lindo, ele. Espero que ele tenha te mostrado coisas boas. Ah, com certeza. É de outras vidas. Amélia, Tô tão leve. Sensação, parecia que no começo os braços estavam pesados, aí devagarzinho ficaram mais leves. legal. Li, Que gostoso. Foi emocionante. É, quando eu cheguei no velho ciclo, me deu um peso nas costas. Nossa, senti aquela mochila de chumbo que eu carregava. Não vi a hora de sair dali. Aí, quando foi para o novo ciclo, uma delícia. E o futuro, então, eu chorei. Foi emocionante, maravilhoso. e vamos. Oh, gostaria de partilhar? Então, o velho ciclo, eu coloquei tudo num baú. Na primeira vez que eu tive lá, já coloquei no baú e fechei. Aí na volta, depois de ter experimentado o novo ciclo, eu voltei e só reverenciei. O que tinha que ficar, a experiência vivida, fica lá. Agora eu sigo com um novo futuro. Assim é. Acho que Zá caiu. Marido, quer compartilhar algo? Não?
Você abriu seu áudio, vai partilhar? Tá? Não, eu estou aqui pensando, o que eu estava pensando era em Lee, pensando assim, a boa notícia, está falando em mudança de ciclo, mudança disso, ela já está logo com duas notícias. Vai casar e já está vendo que cidade vai morar. Já vai para outra cidade. Adorei. Sim. E vocês vão lá me visitar de novo. Ó, pode ir, que onde você for, a gente vai lá. Bora. Então, acho que é bom a gente ficar com esse movimento, né? Que a gente experimentou, registrar aí. Quem gosta de fazer registros, eu sempre gosto de registrar o que eu vivo nessas experiências mais sutis. E gratidão a vocês que estão aqui, né, nesse fechamento de ciclo, né, nosso aqui com esse projeto. Agora vamos experimentar outros movimentos de final de ano, estar com a família, experimentar o Natal, fechar o ano, né, e viver tudo que a gente tem que viver de bom nesse 2004, de abundância, de prosperidade, de tudo que a gente plantou, que seja muito próspero, né, em 2024 para a gente. Beijo grande, gente. Obrigada Beijo, por Feliz Obrigada pela presença tudo. de Natal a vocês. Feliz todos. Natal. Feliz Natal. Boas Abençoado. festas. Obrigada por tudo. Obrigada. Beijo.